A solução da inequação. Raiz de 2 cosseno ao quadrado de x maior que cosseno de x. E aí ele falou que o x está compreendido entre 0 e π, incluso. Ele quer saber a solução toda. Tá bom. Vamos lá, gente. Alguém tem uma estratégia? Gabs, dá para passar o cosseno dividindo, aí o raiz de 2 para o outro lado, e aí fica cosseno de x maior que raiz de 2 sobre 2? Beleza. Alguém sabe a falha nessa estratégia? Tem uma falha, tá? Fica sobrando um, não fica? Não é essa a falha. Tem condição de existência para dividir? Tem condição de existência para dividir. Isso é muito comum, tá? E assim, a gente cometeu esse erro lá em função de segundo grau, em inequação de segundo grau, e aí vai continuar cometendo sempre que aparecer. Muito normal, tá? Então fica bastante atento com isso. Por quê? A gente vai usar inequação de segundo grau em trigonometria, em números complexos, até em geometria espacial a gente pode usar. E vai dar essa vontade louca de passar o cosseno dividindo, por exemplo, né? E aí, nesse caso, é pior ainda do que em equação, porque a condição de existência não é só o fato dele ser zero ou não ser zero. Lembra que se eu divido todo mundo por um número positivo, eu mantenho a desigualdade. Se eu divido todo mundo por um número negativo, eu troco a desigualdade. Como eu estou dividindo todo mundo por um número desconhecido, primeiro eu não sei se eu posso fazer isso ou não, porque eu não sei se o cosseno é zero ou não. E mesmo que o cosseno não seja zero, eu não sei se vai trocar ou manter a desigualdade. Pegou? Então, não é uma boa saída nesse exercício, a menos que você separe em 3 casos. Se você separar em 3 casos, pode ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por esse método, separando em 3 casos, vou apagar tudo e vou fazer pelo método que eu acho mais seguro no caso de inequações. Que é passar para lá subtraindo, colocar em evidência, piriri pororó. É o de sempre. Tá? Ou até um Bhaskara aqui rola, hein? Não Bhaskara e foda-se, né? Não pode. Tem que desenhar a parábola. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho 3 possibilidades, pessoas. Possibilidade número 1. Cosseno de x igual a zero. Ou cosseno de x maior que zero. Ou cosseno de x menor que zero. Vamos considerar uma por uma. Concordo que essas são as 3 únicas do planeta. Entendem que eu tô tendo que separar assim porque eu tô com vontade de dividir por cosseno. Não é o exercício que me obriga a fazer isso, é a atitude que eu quero tomar que me obriga a fazer isso. Tá legal? Tá bom. Cosseno igual a zero resolve essa inequação? Não. Porque zero ao quadrado dá zero, vezes raiz de 2 continua zero desse lado. Do outro lado fica zero, e zero não é maior que zero, concorda? Então eu já sei que cosseno não pode ser zero. Essa parte está fora. Então sobra. Ou o cosseno é positivo ou negativo. Vamos resolver cada uma dessas opções. Se o cosseno for positivo, então eu posso dividir ambos os membros por cosseno, sem grandes problemas, não muda a desigualdade, certo? E aí eu vou ter, sim, cosseno do lado esquerdo maior que 1 sobre raiz de 2 do lado direito. E 1 sobre raiz de 2, quando racionalizado, vira raiz de 2 sobre 2. Beleza? Tá. Já cheguei em trigonometria de um lado, número do outro. Eu vou desenhar o círculo trigonométrico para essa situação primeiro. Vou apagar a tangente porque eu não preciso dela. Vou escrever raiz de 2 sobre 2 em verde para representar o cosseno. Raiz de 2 sobre 2 vai ser mais ou menos aqui, ó. Maior que isso é para cá. Cabelinho seria aqui. E acabei de perceber que eu falei algo para vocês na minha cabeça, tá? Eu falei sem falar. Sabe quando você manda
Responde mentalmente no WhatsApp. Eu fiz isso. Pessoas, todos esses cossenos servem. Porque todos eles são maiores que zero, tá bom? Todos eles satisfazem a condição dele. Tá claro isso? Então, supus que o cosseno é maior que zero e deduzi que o cosseno tem que ser maior do que raiz de 2 sobre 2. Então, basta falar que ele é maior do que raiz de 2 sobre 2. Porque todo mundo que serve aqui também. Beleza? Então, tudo isso me serviu. Já faz parte da resposta, essa parte aqui. Ele quer o intervalo de 0 a π. Estou falando do cosseno de x mesmo. Então, eu vou desenhar aqui de 0 a π. Vai ser daqui. Fechado. Até aqui. Fechado. Desenho o pedágio. Vai ser do 0 até o π sobre 4. Tudo bem que aqui é π sobre 4? Cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Então, parte da resposta aqui já é x tem que estar compreendido entre 0 e π sobre 4, incluindo 0, não incluindo π sobre 4. Certo? Mas não acabou. Falta a última condicional. Se o cosseno de x for negativo, aí o que acontece, gente? Eu também posso passar esse cosseno dividindo, só que isso vai mudar a desigualdade. Repara que não vai mudar nenhum sinal, a única coisa que vai mudar é a desigualdade, certo? Então a conclusão que eu vou tirar no final das contas é essa exata, só que com a desigualdade trocada. Beleza? Daí eu vou ter cosseno de x menor do que raiz de 2 sobre 2. Agora, pessoas, se o cosseno de x tem que ser menor do que raiz de 2 sobre 2 e menor do que zero ao mesmo tempo, basta dizer qual. Quais são os números que são menores do que zero e menores do que raiz de 2 sobre 2 ao mesmo tempo? Todos os que forem menores que zero. Todo mundo que é menor do que zero é também menor do que esse número aqui, concorda? Tá confuso? Então vamos para a parte de intervalos reais. Olha esse intervalo aqui. Um número A menor que zero e um mesmo número A menor do que raiz de 2 sobre 2. Tem que fazer varal. Tá vendo porque essa parte de trigonometria é muito avançada? Ela tem muito pré-requisito. Tudo que a gente já viu antes na vida. Tem o zero aqui, raiz de 2 sobre 2 aqui. Do zero para a esquerda, do raiz de 2 sobre 2 para a esquerda, a intersecção dessas duas cobrinhas, o que satisfaz ambas simultaneamente, é isso. Beleza? Vou apagar esse varalzinho. Então, basta valores de x menores que zero. Agora eu vou desenhar de novo o ciclo trigonométrico. Apagar a tangente. Repara, Mari, que se você tivesse feito do jeito que você falou, você teria perdido essa parte da resposta, né? Você teria ficado só com essa. Tá vendo? E aí, cosseno é zero aqui. Menor que zero é para a esquerda. Se eu projetar no ciclo, vai ser daqui do π sobre 2 até o 3π sobre 2. O meu universo era de 0 a π. Estava aqui, ó. E de 0 a π, eu desenho daqui até aqui, por fora. Se eu pagar pedágio, vai ficar daqui, aberto, até aqui, fechado. E, portanto, o x também pode estar compreendido entre π sobre 2 e π incluindo π. Beleza? Ou seja, os intervalos que satisfazem esse enunciado são do 0 ao π sobre 4 ou do π sobre 2 até o π. Ambos esses intervalos satisfazem essa inequação. Beleza? Tem isso aqui? 0 ao π sobre 4 incluso. π sobre 2 ao π incluso é A. Direto.